E aí, turminha, tudo bem com vocês? Rafa passando aqui no Simplesmente Hoje Agora para trazer mais um conteúdo para o nosso canal que é sobre prosperidade. Então, hoje o nosso conteúdo existem 4 compromissos, 4 acordos, 4 decretos que você não pode falhar na sua vida para poder prosperar. Então, fique ligado, se você já não se inscreveu no canal ainda, então já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho que toda semana tem um vídeo novo para você poder prosperar. Então, como que é isso? O que são esses acordos? Ou como que esses acordos vão me ajudar ou te ajudar para você poder prosperar? E eu trago esse conteúdo para você poder repensar em tudo as coisas que você anda fazendo e você não tem consciência que isso está lhe prejudicando. Então, os 4 acordos que a gente vai estudar aqui nesse momento aqui, a gente vai começar a desmiuçar um monte de coisa que acontece na nossa vida e a gente nem tem a consciência, nem a percepção, nem o entendimento por que a nossa vida às vezes está uma M, para não falar um palavrão aqui. Então é o seguinte, o que é esses acordos? Jesus, quando eu sempre coloco aqui, porque eu não sei qual é a tua crença, então não leve nada isso para lado religioso, mas Jesus foi um mestre, e se ele foi um mestre na palavra, no manual nosso, que é o meu mesmo, o manual meu é o mesmo que o seu, dizem que a gente tem 4 ministérios aqui que a gente deve olhar com carinho. Por isso que eu sou empresário hoje, ou melhor, eu estou empreendendo cada vez mais para ajudar as pessoas, porque não existe nada melhor que você possa cumprir os 5 ministérios que próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu no livro de Efésios, dizendo sobre o quê? Ele dizia que a gente tem aqui 5 ministérios, que a gente tem ministério de apostolados, tem proféticos, tem evangelistas, tem pastoreados, pastores e tem mestres. Então Jesus era tudo isso, ele era mestre, ele era pastor, ele era evangelista, ele era profeta e apóstolo. Então eu sempre coloco Jesus em alguns vídeos, não são todos, para que você haja um entendimento, mas independente da crença que você tenha, a gente sempre está modelando, a gente está se espelhando e ele, como ele fez muitos milagres aqui na Terra, você deve parar um minuto e dar uma atenção, às vezes não em si por as circunstâncias que as pessoas trazem para você, mas sim para os entendimentos, os discernimentos e os conhecimentos como Jesus deixou para a gente aqui. Então vamos lá, os acordos são o seguinte, gente. Então o que é um acordo? O acordo, você inconscientemente, se você acredita, não sei qual a sua crença, como foi que iniciou o mundo, uns acreditam em Adão e Eva, outros acreditam na evolução do macaco, outros acreditam no Big Bang, para você chegar nesse estado que você se encontra hoje como ser humano. Mas isso não importa. O que importa é o seguinte, todo mundo, independente da crença, eles sabem hoje muito bem que a palavra tem poder. Todo mundo tem, a palavra tem poder, a palavra tem poder. Então, o que está saindo da sua boca? E esse é o primeiro acordo que você tem que dar uma pausa aqui e presta atenção no que eu estou falando para você. Isso aqui é muito importante. Então, o acordo é o seguinte, Jesus, ele era impecável com sua palavra, entende? Falava com integridade. Ele era um homem diferenciado, certo? Depois dos seus 30 ou 33, onde ele começou a se revelar quem ele realmente era como filho, ele trouxe para todo mundo, nossa, porque ele tem uma trajetória, mas ele ficou como se fosse assim num período de incubação, mas não seria essa palavra, mas um período de encapsulamento, tanto que ele falava mesmo na palavra que não era para contar para ninguém com os milagres que ele estava fazendo já no reservado, sabe? Naquela situação mais íntima com algumas pessoas, entende? Mas depois ele foi muito impecável, depois que ele veio dos 30 aos 33, e depois ele acabou morrendo por todos nós, eu creio nisso, né? Então o que acontece? Ele foi muito impecável na palavra, ele foi um homem assim que falava com integridade, falava profetizando, falava como mestre, como professor. Mestre é ser professor, gente. Talvez eu esteja sendo isso para você aqui nesse momento, um professor. Então, ele era um mestre, ele falava profetizando coisa boa sobre as pessoas, ele abria caminhos, ele ia levando o evangelho para mais e mais, tanto que ele peregrinou. E tem uma parte ali da Bíblia que ele peregrinou muito ali na região de Jerusalém, ali naquela região que ele conviveu e viveu. Então, esse é o grande segredo. Você tem que ser muito impecável com a palavra.
sabe? Então, às vezes você não é contra as pessoas, não, é com você mesmo, porque às vezes assim, eu pergunto para as pessoas, você é rico ou é pobre? Ela automaticamente fala que é pobre, porque a situação de vida dela condiz dela dizer que é pobre, mas na verdade ela é super rica, só que ela não tem consciência disso. E aí mesmo você dando uma de PNL, que vamos falar assim, né? Falando, eu sou rico, mas o teu sentimento dentro é de escassez, o teu sentimento dentro de pobreza, não adianta nada você ficar que nem um maluco profetizando. Claro que já é muito melhor do que você ficar verbalizando uma coisa ruim, mas eu tô falando aqui sobre impecabilidade da palavra. Então, qual que é o custo de você falar que você é pobre ou rico? É o mesmo, é a mesma quantidade de quarta de letras. Então, fala que você é rico, mesmo ainda você não acreditando e tendo fé sobre isso, certo? Então, você é bonito ou feio? Eu tô gordo, eu tô feio. Não, seja o quê? Fale para você mesmo, seja impecável na palavra. Mesmo você não tendo nos seus olhos, vendo o que você vê, certo? Que a gente tem o olhar e tem o ver, entende? São diferentes, são dois verbos diferentes. Então aquela mesmo você não vendo ainda às vezes o que você é ou o que você quer ser, profetiza sobre a sua vida. Seja impecável com a palavra, seja impecável com os entes que estão à sua perto da sua vida. Não é que você não vai falar a verdade às pessoas. Às vezes ela vai pedir sua opinião, você vai falar a verdade e ela não quer ouvir isso, tá? Mas você tem que ser íntegro. Jesus era íntegro, entendeu? Ele dava a direção para as pessoas, ele dava um sentido, que o sentido para todos aqui na Terra, gente, é único. Não tem. É um caminho estreito, entendeu? E não pode nem olhar para o lado, nem para trás, nem para frente, entendeu? É ficar no agora. Essa é uma outra aula que eu posso dar para vocês aqui, mas essa aula que eu senti em mim que eu precisava transbordar isso na vida de vocês. Então, primeiro acordo, seja impecável com a sua palavra. Fale com integridade, fale com veracidade, fale com honestidade, seja íntegro na sua verdadeiramente vida e essência. E o segundo acordo, você não deve levar nada para o lado pessoal. Mas jamais, nada. Não leve nada no peito, a pessoa está me magoando, a pessoa está me culpando, a pessoa... Não leve nada para o pessoal. Inclusive, todas as circunstâncias que você rotula ser boas ou ruins, que eu já dei uma aula aqui sobre isso nesse canal, dizendo que não tem nada de ruim, nada de bom. É o que é. Então, é aquela velha história. Depois eu vou contar uma história para vocês aqui no final, que vocês vão entender sobre esse negócio de não levar nada para o pessoal. Como se... Tem uns que até falam que Deus não gosta de si, da pessoa, Deus não gosta mais de mim. Não, isso é uma grande mentira, uma historinha que está contando para você, que já vai ter aqui um outro acordo que vocês vão chocar, tá? Então, nada do que os outros fazem é por causa de ti, para te magoar, para te prejudicar, para te ferir, entendeu? Nada disso é verdadeiro, entende? Então, é o que é. Às vezes as pessoas estão sofrendo, às vezes você sofre um pouquinho, mas saia desse estado, porque o sofrimento é uma outra coisa que dá mais uma aula aqui, mais ou menos uma hora. Então, segunda, não leve nada ao peito, não leve nada para o seu pessoal. E esse aqui é um acordo, um compromisso muito importante que Jesus, porque Jesus, olha, eu vou falar uma coisa pra você, Jesus foi cuspido na cara. Lá ele diz que quando você leva um tapa de um lado é para você dar o outro, não é para você revidar com o mal, é para você dar o outro. Então, vem o mal para você tem que devolver com o bem, tem que converter aquilo, comer com farinha e tudo e devolver o bem. Mas é difícil, Rafa, isso daí é difícil, porque as pessoas fazem o mal, às vezes você tem que entender que você não é nada sobre o pessoal. Às vezes Deus está usando outras pessoas para lapidar você. É com faca, como é que afia a faca? Faca, você pega uma faca e outra faca e fica passando uma nelas, já viu? Já fez esse teste? Você consegue afiar uma faca numa outra faca, tá entendendo? E aqui é a mesma coisa. Então, pessoas, elas vão ser usadas na sua vida, às vezes não pro lado maldoso, mas às vezes você tá fora de rota. Às vezes você tá querendo ir para um destino e Deus quer que você vá para outro destino. Como é que ele vai fazer com que você seja ajustado no trilho, seja ajustado no percurso que ele quer que você percorra e não você sozinho, sonhando sozinho, vá, entendeu? Ele quer que você leve a mensagem e faça o que ele quer que você faça. Você veio aqui para contribuir, para crescer. Só isso. Essas as necessidades mais profundas que eu já dei uma aula aqui. Aí, as 6 necessidades que você precisa olhar para isso. Então, como é que ele vai fazer? Preste atenção, se ele usou até uma mula para falar com não me lembro quem que é a pessoa lá no livro da vida, se ele usou até uma mula para falar, imagine. Então, nada acontece por acaso na sua vida. Tudo coopera para o bem. Existe até uma música que fala disso. Então, não leve nada para o pessoal. Esse é o segundo acordo.
certo? A vida é em si, é isso, as coisas estão vindo e você precisa estar muito atento, porque as pessoas estão dando um recado a todo momento para você, só que você não está atento às vezes. Então, presta atenção muito nisso. Então, primeiro acordo, seja impecável com o que salta pela tua boca. Seja, não leve nada pro pessoal. Terceiro aqui, ó, não faça pressupostos. Então, encontra a coragem de fazer perguntas e expressar o que realmente sente e queres. Por quê? Porque essa aqui é um pouco difícil de entender, mas esse pressuposto que ele fala aqui, que é esse acordo ou esse compromisso que Jesus também deixou pra gente, porque ele não, vamos dizer assim, ele quis dizer em várias passagens da palavra, Paulo escrevendo isso, ele quis dizer que é o seguinte, você não deve ficar no passado e no futuro, você tem que viver aqui no presente. Não é que você não deve sonhar, você deve sonhar. Às vezes Deus dá uma visão pra gente. Só que se você ficar lá no futuro, você fica ansioso, você fica preocupado, acontece um monte de coisa na sua vida que não vai te levar a nada. Ah, mas aconteceu uma coisa no passado, como dizer que uma pessoa fez uma coisa que você levou pra si, um feitiço, falou um palavrão, que você é um burro, tá entendendo? Aí você segura aquele, e começa a ver umas atitudes tuas, mesmo você fala assim, nossa, mas acho que eu sou meio burro mesmo. Não! O que acontece? Esse pressuposto de você ficar no passado achando que você é burro por aquele feitiço que a pessoa lançou contra você e você reforçando pra si mesmo que você é um burro, o que acontece? Você fica no passado e não faz mais nada agora. Então, porque eu sou burro, eu não ajo mais no hoje. Tá me entendendo isso? Isso aqui é muito poderoso. Então não fique presumindo pelas coisas que acontecem à sua volta que as coisas vão dar certo pra você ou vão dar errado. Isso não tem como prever. E também não tem como um histórico de cada ser humano, ou do seu próprio histórico ser quem você é realmente agora. E isso é a questão de consciência. Quando você começa a ver isso, que é o terceiro compromisso e acordo, você fala, putz, eu tenho que viver agora. E nesse momento tem pessoas se conectando, tem pessoas mandando mensagem pra você, tem pessoas falando coisa pra você, entendeu? Que aí você tem que entender também que não é que essas pessoas estão falando tudo certo pra você, porque elas também têm um modo de pensar, entende? Elas também estão vigiando, elas também têm interesse em si. Será que elas têm aqueles 4 necessidades principais, essa pessoa que está profetizando com você, que é significado, conexão, certeza e certeza, ou ela só quer crescer junto com você e contribuir com outras nações, com outras cidades, com outros bairros, não sei, não importa quantos países, não sei, qual que é a dimensão que você já sonhou na sua vida, e se você não sonhou, você tem que parar um pouco e pensar para o que você quer contribuir com o mundo. O sonhar é contribuição. Você não está aqui só para fazer riqueza para você. Você não está aqui só para fazer por si. Você está para fazer por si e pelo próximo. Tem que estar lá. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de corpo, alma e espírito. Entende? Isso que já quer dizer que você tem que amar do jeito que é as coisas. Ah, mas uma morte é... Não sei. Eu vou contar uma história para vocês no final. E o quarto e último acordo, dá o seu melhor para você e para as pessoas aonde você está fazendo. É ação. É ação que eu sempre pergunto assim, ou melhor, sempre respondo assim quando as pessoas me mandam, oi, tudo bem com você? Eu falo assim, tá cada vez melhor. Por quê? Porque se eu me der o melhor todo santo dia, gente, esse dar o melhor nesse momento agora, como eu tô fazendo com você, pode ser que eu faça um outro vídeo aqui, fique melhor do que esse. Fique mais intuitivo, fique mais explicativo, fique mais entendedor, não sei, entende? O que acontece? Mas eu tô fazendo o meu melhor agora. Eu não tinha nenhum vídeo sobre esses acordos, sobre esses compromissos que eu tô passando pra você aqui. Agora eu tenho, mas amanhã depois eu posso rever ele e gravar outro. Qual o problema? Se imagine se, já dei esse exemplo aqui, se imagine se o inventor do iPhone lá, a gente não fazer marketing pra ninguém aqui, mas ele já fazendo, o inventor do iPhone tinha se parado no primeiro iPhone. Mas naquele momento o iPhone número 1 ele é perfeito. Hoje nós estamos no 15 e ele é perfeito, entende? Então dê o seu melhor. E a maioria das pessoas, elas acabam não dando o seu melhor, mas elas querem mais isso aqui, ó. Eu tô incluindo agora aqui a prosperidade, porque todo mundo tá atrás disso aqui. Só que elas não dão o seu melhor, sabe? As pessoas, eu vejo assim, eu cheguei onde eu cheguei porque eu dei o meu melhor. Inconscientemente, e hoje eu tenho consciência disso. E eu quero ensinar vocês, porque ninguém me ensinou. E hoje eu entendo que você precisa dar o seu melhor, tá entendendo? Então, os gerentes meus das nossas casas, os meus sócios, eles chegaram no que chegaram, por quê? Porque eles deram o seu melhor. E quando você dá o seu melhor, engole tudo, porque eles assim, você entende que você, quando você dá o seu melhor, você tem que ser impecável com a palavra. Esse é o melhor dos acordos. Falando aqui uma pergunta assim, qual é o melhor dos acordos? É o dar o seu melhor. Agora, porque ele engole a impecabilidade da palavra, ele engole, não leva nada pra você, porque nada é pra você, entende? Deixa o povo, deixa as pessoas, deixa o mundo. Jesus falava, eu venci o mundo, mas vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque o mundo, ele é mais negativo do que positivo. Se
tivesse como medir o mundo, ele é, devido ao ser humano hoje, devido às pessoas terem muito conhecimento hoje, esse é um problema, o mundo é mais negativo, porque elas criam vários mapas mentais que todos estão certos, todas as pessoas estão certas, não estão erradas, porque baseado no mapa que elas vivem. Agora, se fosse ver na naturalidade, todas estão erradas, tá entendendo? Todos estão querendo levar uma vida solo, estão querendo viver, fazer um sonho sozinho não dá, já tem esse jargão, que eu já falo pra vocês aqui, sozinho não dá, por isso que você precisa de mais pessoas. E tem uma coisa que as pessoas falam, não, um sonho, você já viu isso, não conte o seu sonho pra ninguém. Não é que você não deve contar, você não deve contar o sonho para as pessoas que não querem ver a tua prosperidade ou contribuição. Agora, para as pessoas que você verdadeiramente sente que as pessoas estão torcendo por você, que elas querem junto com você, meu Deus, essas pessoas você tem que falar teu sonho, porque senão como é que elas vão saber por onde elas estão indo? E isso não é garantir que elas vão ficar a vida inteira com você. Mas, por um bom período da vida, se elas gostam de você e gostam de fazer contribuição e ajudar as pessoas e crescer junto com você, elas vão um período longo. A jornada é longa, entende? Então, sozinho, você vai mais rápido, mas com gente, com sonhos, com pessoas incluídas no seu propósito de vida, você vai muito mais longe. E tá na palavra isso. Quem faz essa contribuição, a longevidade de vida, a tendência, não é garantia nenhuma, mas a tendência é a pessoa ter mais longevidade de vida, certo? E aí eu fecho aqui os 4 acordos. Seja impecável sua palavra, não leve nada pro seu pessoal, não fique pressupondo, não fique achando esse negócio do achismo. Para com isso. Eu acho. Não, se você acha, então já não, isso não é seu, é da tua amiga. Tá entendendo? Exatamente, só vai no futuro, tá? Então, e dá o seu melhor. Mesmo você fazendo uma coisa simples hoje, as pessoas querem sair de casa, já ficam reclamando que, ai, que trabalho. Vou dizer uma coisa pra você, eu trabalhei numa empresa, há anos atrás, e essa empresa, eu era responsável pelo setor. Então, eu tinha que chegar às 7 horas da manhã, eu era o primeiro, desligava o alarme, prendia os cachorros, quando tinha cachorro, porque no começo não tinha, mas depois tinha cachorro. Juntava lá as pés, um exemplo aí da porta, porque ia chegar cliente, não adiantava do pátio inteiro, porque o pátio era enorme, mas aí tinha uma outra pessoa que fazia, mas ali da porta fazia, e aí eu começava a tirar os carros para fora. Putz, era um saco, a gente chegou a ter 42 carros no pátio, e aquilo tem que tirar tudo para frente, porque todo dia tem que recolher, tem que dar um pouco, um salto, alguma coisa, levar um carro, né, à noite e tal, e tinha guarda, tudo, mas a gente recolhia para fazer essa vigilância, né, da própria empresa, que era uma das regras. E daí no final da tarde a gente fechava a loja às 6 horas, eu era o último quase a ir embora com o patrão, por quê? Porque eu tinha que recolher tudo aqueles carros, ninguém me ajudava. E no começo eu odiava aquilo. E, cara, e aí parece que tudo ficava pior, porque daí quando eu odiava aquilo, era carro que faltava combustível, porque daí, sabe, parece que tudo coopera para aquela situação. Carro que você ia dar a partir da manhã não pegava, não tinha bateria. Aí eu depois, um dia eu comecei a entender, falei assim, não, mas isso aqui é uma coisa ordinária, eu tenho que fazer isso. E eu comecei a amar aquilo. Você acredita que os carros não acabavam o combustível? Quando acabava o combustível, tava tempo lá na frente que dava pra ir até o posto. Eu já não deixava acabar tudo, mas eu sempre deixava, convenci o patrão a colocar uns 15 litros sempre, e 15 litros dava tempo de vender o carro, tá entendendo? Até eu fui explicando pra ele, ó, pode acarretar outros efeitos. Então tudo, eu comecei a amar fazer aquele serviço. E aí começou o quê? Fica tudo bom. Até elogio do patrão eu comecei a ter. É simples assim, gente, certo? Então, contando aqui rapidamente pra vocês, é isso que eu queria contar, essa é a história, tá? E se você não é inscrito no canal e você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho, por favor. E compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar mais pessoas a prosperar, gente. Vamos ajudar esse mundo ficar num lugar muito melhor de se conviver, certo? E beijo no coração e até o próximo vídeo. Ah, lembrando, quiser deixar um comentário aqui nesse vídeo, pode deixar que eu vou responder com o maior amor e carinho, tá bom? E segue a gente lá no Instagram, se você tá vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, segue lá no Instagram a gente lá, Rafa _ Fakes, tá? Me segue lá que você vai me achar lá, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.